Olá, sejam bem-vindos. Sou o Dr. Marcos de Oliveira, sou doutor em ciências e esse vídeo é sobre lectinas, L-E-C-T-I-N-A-S, lectinas. As lectinas são moléculas de proteínas ou glicoproteínas que se ligam a carboidratos. Essas moléculas são antinutrientes que podem causar falhas no metabolismo e podem prejudicar órgãos e tecidos. A toxicidade pode inclusive levar à morte. Agora deixe o seu like, se inscreva e depois divulgue o conteúdo para a sua comunidade. Não tem custo e você nos ajuda nesse projeto. As lectinas vegetais foram descritas originalmente por Stillmark em 1888, que era estudante de medicina na Estônia, quando ele estava trabalhando em uma monografia sobre grãos de mamona, cujo nome científico é Ricinus communis L, conhecida popularmente como mamona, pé de mamona, mamoneira, carrapateira, carrapato e rícino. É uma planta da família das euforbiáceas, originária da Ásia Meridional. O termo lectina se refere a uma classe de proteínas com a propriedade de aglutinar hemácias, se ligando reversivelmente a carboidratos. Isso permite que as lectinas se liguem aos grupos glicosila da membrana das células que revestem o trato digestivo. Como resultado dessas interações, uma série de reações locais e sistêmicas prejudiciais são desencadeadas. Localmente, podem causar perda de células epiteliais do intestino, interferir na digestão e absorção de nutrientes, além de estimular mudanças na microbiota intestinal. Globalmente, as lectinas podem interromper o metabolismo lipídico de carboidratos e de proteínas, causar a hipertrofia ou atrofia de órgãos e tecidos internos e alterar o estado hormonal e imunológico. Se ingeridas em grandes quantidades, as lectinas podem ameaçar seriamente o desenvolvimento e a saúde dos animais. Elas também são prejudiciais para insetos que se alimentam de plantações. No caso humano, evitar certas lectinas ou pelo menos o excesso delas pode ser de fundamental importância no controle de vários distúrbios, principalmente se ocorrem episódios de intolerância associados ao consumo de alimentos ricos em lectinas, como a formação de gases causando inchaços abdominais. A grande questão sobre as lectinas é que elas são onipresentes no mundo vegetal, apresentando uma ampla disseminação. Então as lectinas estão em grãos, sementes e oleaginosas como uma forma de proteção para que as plantas possam germinar. Assim as plantas produzem substâncias tóxicas para impedir a princípio que suas sementes sejam consumidas e as plantas prosperem. Por exemplo, arroz, aveia, centeio, cevada, milho, sorgo, trigo e sementes de abóbora, chia, gergelim, girassol, linhaça, além de leguminosas como vários tipos de feijão, ervilha, lentilha e a soja, além de tomate e berinjela, possuem lectinas. Juntamente com as lectinas, todos os vegetais disponíveis apresentam uma grande gama de minerais, vitaminas e fitoquímicos diversos e atuantes na nossa fisiologia. Logo, excluir todos os alimentos contendo lectinas pode potencialmente causar uma escassez de substâncias bioativas. Nutricionalmente, uma das características mais importantes das lectinas vegetais é a sua capacidade de se manterem intactas durante a digestão. Dessa forma, as lectinas passam incólumes pelo trato gastrointestinal sem sofrer o processo de quebra proteica ou proteólise que deveria ocorrer no estômago. Dessa forma, as lectinas passam incólumes pelo trato gastrointestinal sem sofrer o processo de quebra proteica ou proteólise. Assim, a função defensiva proposta para as lectinas se deve à notável alta resistência à proteólise e estabilidade em um amplo intervalo de pH, mesmo quando estão fora do seu ambiente natural. As lectinas foram inicialmente identificadas como proteínas tóxicas, mas depois tornaram-se ferramentas indispensáveis em diagnósticos de doenças
de tipagem sanguínea e de identificação de cepas de micro-organismos. Elas têm dado suporte a estudos moleculares, estruturais, genéticos e de fisiologia vegetal, entre outros, através do detalhamento das interações proteína-proteína e proteína-carboidrato, exatamente por serem capazes de se ligar reversivelmente. No entanto, as reações adversas causadas por lectinas continuam sendo uma linha de investigação acadêmica em vegetais empregados como alimentos, seja entre os convencionais ou entre os novos produtos identificados em plantas consideradas exóticas ou recém-domesticadas. Por isso, antes de comer grãos de uma nova planta comemorada pela grande mídia, pesquise a respeito para saber se são realmente razoáveis para o consumo. Muito cuidado, pois muitos produtos que não são alimentos estão no mercado há anos devido à propaganda maciça sobre propriedades que nunca foram comprovadas. De fato, a presença de quantidades significativas de lectinas ativas em alimentos pode levar à intoxicação alimentar, principalmente se os consumidores desses alimentos não souberem das possibilidades de intoxicação ou não tiverem outras fontes de alimentação. Por exemplo, existe um relato de intoxicações em 1988 em um hospital cuja cantina serviu feijão vermelho, causando intoxicação em cerca de 1/3 das pessoas que consumiram essa preparação e sofreram diarreia e vômitos intensos. Após investigações, constatou-se que as únicas substâncias presentes e capazes de causar distúrbios eram lectinas. Em geral, náuseas, inchaços, vômitos e diarreia caracterizam a toxicidade aguda oral das lectinas em humanos. Em experimentos animais alimentados com dietas contendo lectinas, os sintomas evidentes foram a perda de apetite, diminuição do peso corporal e, eventualmente, morte. É claro que muitos alimentos não devem ser simplesmente excluídos da dieta por diversos motivos relativos à segurança alimentar e nutrição. Uma possível solução é colocar os alimentos de molho por 12 a 48 horas antes de prepará-los. Trocar algumas vezes a água e consumi-los apenas depois de bem cozidos. Esse processo é suficiente para retirar a maior parte das lectinas e reduzir os possíveis distúrbios. Deixe o seu like, se inscreva, divulgue o conteúdo para a sua comunidade. Vamos construir uma zona azul de saúde e longevidade, nossa zona azul. Muito obrigado a todos que assistiram e um forte abraço.